Eu estou aqui já tentando olhar esse mar de perguntas aqui. Vamos ver como é que a gente vai conseguir lidar isso com pouco tempo. Bom, agora eu tenho a honra e o prazer, saindo um pouco dessa seara dos economistas, eu vou apresentar a nossa convidada que veio diretamente da África do Sul, Linda Biersticker, que é psicóloga, chefe de pesquisa na Early Learning Resource Unit na Cidade do Cabo, e é uma liderança na pesquisa do desenvolvimento na primeira infância e implementação de políticas na África do Sul voltadas para pais, famílias, professores, ONGs e oficiais de governo. E empreendeu várias consultorias para Unicef, Unesco e Banco Mundial, além do governo sul-africano, e recentemente auditou a qualidade dos serviços de desenvolvimento da primeira infância na província do Cabo Ocidental. Trabalha auxiliando a escalabilidade de serviços e programas relacionados ao desenvolvimento da primeira infância. Na página web do simpósio, vocês encontrarão um artigo traduzido da revista publicada pela Fundação Bernard Van Leer sobre essa experiência na África do Sul. Linda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada. Eu acho que é um momento excelente estar aqui. Nós estamos trabalhando na África do Sul para rever as nossas políticas e eu acho que nós vamos ter muito a compartilhar nessa troca com vocês. O que eu gostaria de fazer é falar um pouco do contexto da África do Sul e depois pular um pouco o que eu ia falar, relacionar isso com alguns temas que vem surgindo aqui. Let me just say that let's go straight to the context of South Africa. Então, contextualizando aqui, a África do Sul, somos um país muito menor, com 52 milhões de habitantes, 1,2 milhões de quilômetros de extensão territorial com relação aos níveis de pobreza. 52% da população está abaixo da linha de pobreza. 26% da população está acima da linha de pobreza alimentar, que é de 37 dólares americanos. Nós, na verdade, gastamos uma boa parte do PIB em subsídios, mas nada tão abrangente como o que é feito no Brasil. Então, vamos falar da estruturação. O governo nacional é que decreta as políticas e controla certos departamentos. Mas as 9 províncias têm uma autonomia considerável no que diz respeito à educação, saúde e bem-estar social, os gastos em bem-estar social. E, na verdade, a distribuição de programas é bastante desigual e isso é um tanto quanto problemático. Neste mapa, temos o índice que foi baseado no censo, que demonstra a privação por município. Em azul escuro, temos as áreas com piores condições de vida para as crianças na África do Sul. Correspondem também às regiões onde moravam os grupos étnicos segregados durante o apartheid, durante o período do apartheid. E ainda temos, então, esta diferenciação geográfica no que diz respeito aos serviços. Temos aqui alguns indicadores. A nossa população, como vocês estão vendo, não é tão grande como a de vocês. Temos quase 6 milhões de crianças de 0 a 4 anos, chegando a quase 1 milhão de crianças entre 5 e 6. A taxa de mortalidade infantil bastante alta, resultado, na verdade, da má administração e má condução
dos casos de HIV. Também não temos um programa eficaz para evitar a transmissão de mãe para filho do HIV ainda. Esses programas estão aumentando, mas ainda temos que lidar com as consequências. E temos, então, as crianças com menos de 9, 58% abaixo da linha de pobreza, 25% com menos de 5 anos também, com problemas de desenvolvimento e abaixo do peso, crianças com desenvolvimento comprometido. Temos aqui um número de iniciativas que prestam assistência a essas crianças, mas ainda assim há muitos casos de transmissão da mãe para os filhos de HIV e os resultados de educação no terceiro ano. Temos, na verdade, os resultados muito baixos da educação. Sistemas de avaliação, vemos que no terceiro ano apenas 52% das crianças passam os exames, os testes de alfabetização e 41% de matemática. Temos, então, também no quantil de renda, são os quantis mais altos, os que têm o melhor desempenho, os mais baixos, o pior desempenho. Eu não vou falar especificamente dos programas que... Eu gostaria de falar agora dos programas que temos de educação para a primeira infância na África do Sul. As políticas do governo vêm dando um foco cada vez maior a estes programas de uma forma holística. Na verdade, este tem sido um tema que vem ganhando atenção no plano educacional. Temos os processos de desenvolvimento de currículo, grade curricular, etc. Infelizmente, o desenvolvimento da primeira infância muitas vezes é tratado como simplesmente educação infantil. E muitas vezes as pessoas falam de ECD em creches. E, na verdade, temos a nossa estrutura com base em serviços de 0 a 4 anos. Temos o plano integrado, Plano Nacional Integrado. Para 5 a 6 anos, introduzimos o ano de recepção, seria o primeiro ano formal de educação escolar. E temos também os programas transversais de apoio às crianças pequenas, que vem tendo um impacto positivo também. Acesso gratuito a programas de saúde para as mães em fase de amamentação. E o apoio, o subsídio também para as crianças de R$290. Caso a criança receba esse subsídio nos 2 primeiros anos, e o sistema não é tão simples, é bastante complexo, o que vem mostrar como é importante termos programas integrados que, na verdade, têm um alcance mais abrangente para todas essas questões. Falarei brevemente agora sobre o Plano Nacional Integrado, que está, na verdade, chegando à sua fase final de implementação. Tem a ver com uma daquelas estruturas da qual o Richard falou, traz a saúde, educação e desenvolvimento social, todas sob o mesmo guarda-chuva nos 3 níveis de governo. Temos que ter a integração nacional e também de forma transversal. É um serviço bastante abrangente, temos a saúde materna, infantil, sistemas sociais, registro de nascimento, certidão de nascimento, apoio psicossocial e também em outros departamentos tratamos de integrar os planos para ter maior eficácia. Temos também de 2,5 a 3 milhões de crianças pobres como o alvo principal desta ação. Não nos referimos apenas aos centros pré-escolares, às pré-escolas ou creches, nos referimos a múltiplas formas de entrega do serviço em múltiplos centros. E por isso tem sido tão eficaz, tão bom e, ao mesmo tempo, tão difícil de implementar. Então, vemos aqui, passarei rapidamente por todos os departamentos que devem participar em cada nível, que vão trabalhar, então, de forma horizontal, vertical e transversal, juntos. Temos, na primeira fase,
a estrutura em nível de província, mas também chegando ao nível local de 226 municípios. De fato, ainda não chegaram a lidar com os programas de primeira infância, educação para a primeira infância, como uma das suas prioridades em alguns municípios. Uma das mudanças mais importantes que foi provocada por essa política é que hoje tem o entendimento que poucos serviços oferecidos para crianças são fornecidos em centros. Nós devemos, na verdade, ir até as casas dessas crianças, nos envolver em programas da comunidade. As comunidades podem ser grupos informais, de brincadeiras, de jogos, e tínhamos essa estrutura aqui de implementação dos programas e vemos que o orçamento, na verdade, é dedicado quase em sua totalidade à parte verde de baixo e restam poucos recursos para os outros 70%. Os modelos de financiação não vêm acompanhando as políticas e essa é a falta de alinhamento do qual falávamos antes. Algumas imagens temos aqui os programas que acontecem nas comunidades, em clínicas, em hortas, nos vilarejos, acontecem aulas sob uma árvore. Temos também o Ministério de Saúde e muitas ONGs com essas iniciativas. O estímulo em casa, ao qual me referi, à esquerda e à direita, temos 2 visitas às casas das crianças, com programas de alfabetização, estímulo, e ao mesmo tempo envolvendo as mães que padecem de depressão. Nessas comunidades é bastante comum e o que temos percebido é que elas também se beneficiam muito desses programas. Temos os programas entre crianças, apenas com crianças. Então, como vemos na foto no centro, é um grupo que está fazendo atividades informais, apenas entre eles, e às vezes também é montada uma barraca para a realização dessas atividades. E nas pré-escolas temos o primeiro ano, sim, aí já numa estrutura formal, regulamentada, tem o prédio da escola, a casa, e nós mais tarde poderemos falar das regulamentações. Gostaria de falar especificamente dos desafios, mas eu queria comentar que sim, nós fizemos bastantes avanços em muitas áreas. As campanhas de imunização, 90% das crianças estão totalmente imunizadas, já com anos. Certidões de nascimento também aumentou muito esse registro oficial. Muitas vezes os pais, na verdade, teriam que ir até um cartório e, para facilitar o processo, o registro é feito no local onde a criança nasce. Temos também água potável, com acesso a 90% da população, o que não significa que chega até a casa das pessoas. Pode ser que haja uma fonte de água potável a alguns metros da casa e ela é compartilhada, então as pessoas têm que ir até esse local e as crianças geralmente estão envolvidas nessa atividade de buscar água. Tem também os subsídios de apoio infantil, com aproximadamente 90% das crianças no primeiro ano de escolarização formal. Sim, temos então várias ações, mas os registros neonatais chegam tardiamente, mas os programas de educação para a primeira infância realmente ainda não têm uma grande participação das famílias. Entendemos que há alguns problemas. 35% das crianças de 0 a 4 anos, na verdade, não são nem sequer os mais novos na família, não têm acesso a nenhum programa educacional. Temos, claro, a participação forçada no mercado de trabalho das mulheres, mas queremos, através desses programas, estimular as famílias a, sim, levarem os seus filhos mais cedo para o sistema escolar. Também veremos que, enquanto
Uma criança no quartil mais rico tem uns 50% de probabilidade de frequentar uma escola, um centro escolar, e falamos de 3 a 4 anos. Para os mais pobres, isso cai para menos de 20%. Nas áreas rurais ou urbanas, bom, temos poucas instalações, claro, poucos prédios na zona rural, e tem também as crianças com deficiências que participam de programas, apesar de, bom, serem, em teoria, terem prioridade de acordo com a legislação, não participam dos programas, e essa é uma falha do nosso sistema. Então, temos basicamente como desafios um sistema que precisa focar no estímulo, a qualidade não é muito boa, muito alta, principalmente para crianças com menos de 3 anos, especificamente pobre, em termos não tanto da infraestrutura ou do cuidado, do atendimento, da interação, mas sim do estímulo educativo, das atividades educacionais, a linguagem que é utilizada com as crianças. Na verdade, as crianças acabam fazendo explorações por conta própria, sem um grande estímulo. E, como eu já comentei, também altos índices de depressão materna e níveis alarmantes de crianças com desenvolvimento comprometido. O que nós temos tratado de fazer é que, sim, tivemos um impacto na relação dos pais com os filhos, mas não conseguimos mudar muito os resultados e o desempenho escolar. E um dos parâmetros usados para termos a previsibilidade do desempenho das crianças é vermos como é o desempenho delas logo do início. Nos nossos trabalhos nas comunidades, vemos que esses níveis de desenvolvimento comprometido chegam a 30%, e a nutrição é uma questão crucial nesse sentido. Agora, eu gostaria de falar rapidamente sobre a escalabilidade do primeiro ano, do ano de recepção, reception year em inglês. Então, temos nossa política para o primeiro ano de escolaridade no Ministério de Educação, que o objetivo seria ter 85% das crianças iniciando nas escolas primárias, mas tem também as escolas comunitárias. Então, tudo começou com subsídios federais, as províncias poderiam depois se preparar para fazer também parte desse sistema de subsídios. E as províncias terão que cumprir também o seu papel. Nós não atingimos a meta, deveríamos ter atingido em 2010, e depois isso passou para 2014, e ainda não conseguimos atingir a meta. Pelo que eu saiba, isso não é uma preocupação tão grande como o fato de a falta de acesso geral para a população. Isso realmente não terá um impacto na educação. A nossa preocupação atual é encontrarmos, então, uma solução para este desafio. Temos, então, a infraestrutura anterior das escolas públicas que pôde ser usada. Já havia essa base, porém muitas escolas não tinham a infraestrutura necessária, não têm o bom entendimento também do processo de desenvolvimento infantil, não tem a boa capacitação dos professores, o material de aprendizagem. Também não consideram essa proporção de 1 para 30, uma criança para 30. Para muitas crianças, quando participam pela primeira vez de um programa em grupo, bom, nós temos que nos perguntar o que os professores poderão fazer com essas crianças. Há outros países com índices piores. Eu já vi uma sala com uma professora para 160 alunos. Realmente não dá para imaginar como pode ser produtivo. Bem, como eu disse, o treinamento, a formação dos docentes. No passado havia sim os cursos de formação para professores pré-escolares, mas não era um diploma formal específico superior, e muitos dos professores tinham haviam apenas concluído o ensino médio. Portanto, não estavam devidamente preparados. O orçamento também, bom, como temos a política de transparência seletiva,
os dados variam muito de uma província para outra. Eu já comentei que devemos enfatizar que não temos os fiscais e inspetores para fiscalizar o processo e o cumprimento da legislação. Existe, na verdade, uma movimentação hoje por parte dos burocratas, mas esse sistema de supervisão não é suficiente, não há veículos suficientes para chegar às locais mais remotos, às comunidades, as pessoas ficam lá sentadas no escritório porque não têm acesso ao veículo, ao carro. São vários os desafios. Temos, então, algumas intervenções para melhorar a qualidade, as oportunidades de treinamento para professores durante estágios também. Agora estão também tentando melhorar, aprimorar as normas educacionais, a grade curricular, sistemas de financiamento, mas o que há de mais recente, que talvez seja mais interessante de certa forma, é que passaremos para o modelo compulsório até 2019. Também os professores deverão ter um diploma após concluir o curso de pelo menos 3 anos. E as professoras, nesse primeiro ano, não recebem salário de professores. Têm recebido, na verdade, com base aos subsídios que as crianças recebem. Ou seja, não havia nenhum tipo de incentivo para buscarem ter uma formação melhor. Não teriam oportunidades de melhoria de salário, etc. Isso vai ser resolvido. E, finalmente, podemos dizer com mais confiança que poderemos melhorar, sim, a qualidade escolar para essas crianças que chegam para o seu primeiro ano de escolarização. Por enquanto, ainda é um pouco disfuncional e fraco em qualidade. Falarei rapidamente sobre alguns aspectos. Espero que não esteja muito pequeno para ler. Pelo menos eu vou conseguir ler aqui. Então, para crianças de 0 a 4 anos, não houve muitos avanços no Plano Nacional, que terminou em 2010. A revisão diagnóstica foi, então, comissionada o ano passado. E alguns problemas que nós tivemos estão relacionados aos aspectos que foram apresentados pela manhã. Pouca integração entre as políticas, pouco planejamento coordenado, pouca coordenação no planejamento, o sistema de dados e de informações não são uniformes. Então, a saúde tem um bom sistema de dados, mas a educação, bom, mais ou menos. Agora, o desenvolvimento social praticamente não sabe o que está acontecendo. Não digam que eu falei isso, por favor. E também percebemos que há pouca prestação de contas. Então, para ter uma estrutura como a que eu mostrei há pouco, ter uma estrutura daquela não significa que haja prestação de contas. E nós também temos que resolver esta questão. Então, os profissionais não iam às reuniões porque queriam continuar simplesmente fazendo o seu trabalho do dia a dia e ninguém exigia a participação deles, por outro lado. Nós não temos recursos suficientes, infraestrutura de serviços, e eu falei a respeito do acesso desigual e assim por diante. Então, essas são algumas coisas que nós temos tentado resolver. Ter um arranjo institucional claro. Nós estamos pensando o que podemos fazer. Me parece um desafio muito grande deixar as coisas, colocar os vários departamentos em um mesmo nível. Então, nós precisamos de uma área não setorial, ou, como aconteceu com as agências de seguro social, ter uma agência separada, responsável. Então, não necessariamente pegando todas as tarefas de todos os ministérios, porque alguns departamentos funcionam muito bem, mas focando nas áreas que precisam de mais reforço. Precisamos de uma abordagem baseada na população atualmente, principalmente no serviço 0 a 4, aprendizagem inicial, dependendo de onde há ONGs,
as crianças têm mais ou menos apoio. Nós precisamos de mais legislação para garantir os recursos, precisamos de melhores dados de planejamento. Vamos ter de realizar isso de forma progressiva. Falou-se muito a respeito de treinamento do pessoal de cada um dos departamentos, uma coisa que precisa de planejamento. E também nós precisamos construir sobre a infraestrutura existente. Nós temos vários centros para desenvolvimento da primeira infância que nós poderemos usar, clínicas, centros comunitários. E os quadros que estão lá são, na verdade, em maior parte, pessoal de saúde. Então, nós não podemos sobrecarregá-los a ponto de que eles não possam fazer mais nada. A sugestão é, pelo menos, trazer um modelo como de desenvolvimento cuidadoso, para que eles possam olhar um pouco além da saúde e pensar no desenvolvimento infantil como um todo. Finalmente, a defesa e a estratégia de defesa e comunicação. Como reforçar a demanda e o fornecimento? Nos programas pilotos, onde a gente trabalha com comunidades, nós vemos que os serviços são trazidos à mesa quando a comunidade consegue colocar as suas demandas. O que nós iremos fazer para o futuro, até 2030, nós devemos ter resolvido os problemas de nutrição de 0 a 3 anos, nutrição, estímulo e criação de filhos, e aí um ano adicional de pré-escola, 3 a 4 anos. Mas precisamos resolver os outros problemas antes de chegar lá. Muito obrigada. Muito obrigada, Linda. Nós recebemos aqui muitas perguntas que eu vou tentei classificar aqui um pouco como são perguntas que são muito específicas de programas ou de gaps ou de análise de questões mais setoriais como educação, saúde. Mas eu queria sair um pouco disso e fazer uma provocação aqui para os nossos palestrantes sobre o processo de escala. Então, assim, dentro da experiência de vocês, como é que vocês, de implementação de um programa nacional que necessariamente é um processo de escala, como é que vocês se defrontam com desafios inesperados e como é que vocês, 1 ou 2 exemplos de como vocês lidaram com essa questão. E uma outra pergunta que surgiu aqui num processo de escala e governamental, qual é o papel da universidade, quer dizer, da universidade e do conhecimento científico, né? Como é que vocês introduzem isso? E aí eu acrescentaria também qual o papel da sociedade civil organizada num programa nacional. Bem, vou tentar ser o mais objetivo possível para a gente cumprir os nossos prazos. Seguindo esse roteiro, então, eu diria, começando pela questão das universidades, a importância das universidades e do conhecimento científico. Eu acho que, na nossa experiência, dentro do plano Brasil Sem Miséria, no Brasil Carinhoso, todas as estatísticas e os diagnósticos já nos mostravam que existia uma carência de política e de atuação coordenada em torno dessa parcela da população e dessa política específica, né? Vocês conhecem isso na realidade de cada um de vocês, a tradicional disputa educação, saúde, assistência, outras, disputa por fazer e, em muitos casos, disputas para não fazer.
né, o jogo de empurra. Mas estava muito clara a necessidade de uma ação coordenada, direcionada para as famílias que tinham na sua composição crianças mais pobres. Então, quando a gente fez o debate dentro do governo e leva isso tanto para a fazenda, planejamento, para conseguir recursos, quanto para a decisão política, né, ministros, presidência, você ter toda uma base científica que declara a urgência e a necessidade de atuação imediata, né, de maneira que, se não for tomadas providências neste momento, você compromete todo o processo, né, todo o processo não, mas você compromete o desenvolvimento pleno dessa população que não está sendo atendida agora. Então, esse sentido de urgência, né, todos os estudos que mostravam os impactos de uma intervenção qualificada nesse momento nos deram todos os argumentos que nós precisávamos naquele momento de convencimento de uma atuação em grande escala, com grande urgência. A gente está falando de uma parcela de recursos muito grande que está sendo investida nessas ações. Para vocês terem uma ideia, esse foi o start de todo o processo de alteração no Bolsa Família. Só no Bolsa Família a gente está falando de mais 8 bilhões de reais que foram investidos no programa a partir da discussão do Brasil Carinhoso, né, fora as outras ações todas que têm impactos em termos de recursos. Então, a gente está falando de pelo menos 12 bilhões de reais por ano, né, sendo investidos a partir desse debate. Para você conseguir isso num contexto de baixo crescimento, de problemas de arrecadação e tal, o nível de argumentação tem que ser muito intenso, a caracterização da urgência tem que ser muito forte e, claro, o compromisso político assumido também. Então, todos os estudos relacionados a essa questão desenvolvidos dentro da universidade nos deram uma capacidade de atuação muito forte e possibilidade de convencimento maior. Em termos de dificuldade que nós nos encontramos, eu não sei se isso é uma especificidade do Brasil, mas eu não posso deixar de falar aqui, a gente construiu políticas, né, a gente tem compromissos com políticas universais, a partir de uma determinação constitucional, mas a gente construiu estruturas específicas para cada uma dessas políticas, inclusive no que se refere ao orçamento. Então, nós temos o orçamento da saúde, nós temos o orçamento da educação, nós temos o orçamento da assistência e temos outros orçamentos. E cada um com as suas limitações em termos de investimento. Para vocês terem uma ideia, a grande demanda dos gestores de educação, quando a gente começou a discutir recursos adicionais para os municípios investirem em creche, era que o recurso não fosse da educação. Por que não fosse da educação? Porque você tem limites para a aplicação do recurso da educação. O recurso da educação não pode, por exemplo, comprar um item supérfluo numa creche como fralda, né? Brinquedo, remédio para piolho. Né? São exemplos que os gestores nos traziam que o recurso da educação não permitia. Então, o recurso é transferido para a educação, mas fora dos limites que nós mesmos nos estabelecemos. E que agora, cada vez mais, a gente está falando da necessidade de integração de políticas. Então, a gente vai ter que enfrentar também a integração dos fundos, como que esses recursos podem ser compatibilizados e compartilhados, né, dentro de uma ação mais integrada. Isso é um tema, né, só por si já dá uma discussão boa. Só aproveitando e finalizando minha fala, muitas das perguntas que vieram aqui estão relacionadas à necessidade de recursos adicionais para a educação, para dar conta, né, dessa temática. Nós concordamos com isso, o desafio educacional no Brasil exige mais recursos e, por isso, o compromisso, né, que o governo tem assumido e agora recentemente aprovado no Congresso, que os recursos adicionais que o país terá por conta da exploração do pré-sal, então os royalties do petróleo e o fundo social que está sendo feito a partir disso, a proposta do governo é que fosse integralmente aplicado na educação. Né? Alteraram isso dentro do Congresso, 75% educação, 25% saúde. Né? Então, são recursos adicionais que o país terá nos próximos anos a serem investidos, e aí eu coloco como desafio para que a gente possa capturar uma parte desses recursos, sem os limites existentes, né, de aplicação em cada uma das áreas, nessa visão mais compreensiva do que é o atendimento à primeira infância,
para que a gente possa dar conta do desafio de fazer um atendimento com maior qualidade, e aí envolvendo a valorização do educador, que foi colocada assim aqui, a discussão em torno do tamanho das turmas, né, a capacitação dos professores, o piso salarial, currículo nacional. Enfim, são várias temáticas aí dentro da educação que a gente vai ter uma oportunidade de enfrentar agora, tanto do ponto de vista da concepção, quanto do ponto de vista dos recursos. Acho que é isso, a maioria das perguntas realmente foi direcionada à educação. A gente tem um tema só que ficou colocado aqui, que eu não poderia deixar de falar, que é relacionado a planejamento familiar. Né? Algumas perguntas vieram nesse sentido. Se o Brasil Sem Miséria tem alguma ação de planejamento familiar. Eu confesso que cada vez que me colocam a questão do planejamento familiar, eu tenho um certo receio de nós estarmos falando de controle de natalidade e de um preconceito muito grande que existe no Brasil hoje, de que as famílias, além de terem muitos filhos, com os benefícios monetários que estão recebendo, especialmente do Bolsa Família, têm mais filhos por conta disso. O Bolsa Família faz 10 anos agora, em outubro, no final do mês, e toda a nossa experiência comprova justamente o contrário. As famílias que têm acesso à Bolsa Família, que têm acesso a conhecimento, que têm acesso a recursos, planejam melhor as suas famílias, aplicam muito bem esses recursos, reduzem o número de filhos. Isso é uma tendência no Brasil inteiro de redução da natalidade. Hoje os demógrafos já falam que o país para de crescer nos próximos 20 anos, inicia uma trajetória de redução da sua população. Esse fenômeno acontece especialmente no Nordeste, especialmente entre as famílias mais pobres, que são justamente as que estão recebendo não só os benefícios monetários, mas também a atuação do agente comunitário de saúde e toda uma política de atendimento familiar. Então, eu queria só reforçar isso, porque é um tema que aparece de maneira bastante recorrente. É isso. Muito obrigado. Yeah, it is. I'll start with the universities as well. We don't have much of a university role. Vou começar pelas universidades também. Nós não temos um papel das universidades em termos de educação da primeira infância, é mais para a saúde. E, certamente, o desenvolvimento da primeira infância e a ciência tem mostrado para o governo que nós precisamos disso, mais do que qualquer outro argumento de direitos humanos que nós ouvíamos antes. Quando nós mostramos os dados científicos, eles começam a ver, bom, realmente não podemos esperar, precisamos fazer alguma coisa rapidamente. Então, esses dados têm sido bons e nós temos desenvolvendo essas disciplinas. Tem uma associação para o desenvolvimento infantil na África do Sul. A sociedade civil tem um papel muito importante e tinha um papel muito grande antes da queda do apartheid. E depois nós tivemos um retrocesso. Não temos hoje organizações muito importantes. Muito do trabalho é feito por ONGs. Os pais precisam ser reforçados para que eles possam ser essa voz das bases a ser ouvida. Nós ainda não estamos organizados o suficiente, precisamos fazer alguma coisa rapidamente nesse sentido. Existem alguns desafios, eu não diria que eles foram inesperados, mas a dificuldade de se trabalhar com sistemas existentes e tentar escalar qualquer projeto. Eu estive envolvida no nível provincial. Algumas províncias são muito difíceis de se trabalhar, porque os seus sistemas já estão sobrecarregados. As pessoas já têm trabalho demais. A integração vertical, nacional, províncias, municipal, é problemática, porque, em geral, no nível local, os fundos para o desenvolvimento infantil acabam sendo gastos em outras áreas. Então, isso é um desafio. Mesmo coisas que eram desejadas, por exemplo, o treinamento de professores para desenvolvimento infantil era parte de um programa mais amplo, era visto como uma criação de emprego. Mas o grande impulsionador do Departamento de Trabalho eram números. Então, nós tínhamos
muitas pessoas começando a trabalhar sem muita preocupação com a sua capacidade de realizar as tarefas. Outras questões, por exemplo, para você ter uma dotação para apoio à educação infantil, você precisa de registros. Crianças com menos de 2 anos têm menos probabilidade de serem subsidiadas do que as mais velhas. Outras coisas nós conseguimos fazer a escala bem, mas levou muito tempo. Se alguém tiver alguma pergunta específica a respeito de algum programa, eu estou aqui, vou ficar por aqui, estou às ordens. Eu terminei esquecendo de falar do papel da sociedade civil, que foi uma das provocações, e não poderia deixar de fazê-lo. Bem, a gente tem... dentro do plano, eu confesso que a gente tem tido dificuldades no processo de envolvimento da sociedade civil no que se refere à execução de políticas. Né? Se, por um lado, a gente tem aproveitado e feito um debate e um diálogo muito forte no processo de formulação e de avaliação e de qualificação das ações do governo federal, do ponto de vista de execução, a gente passa por um momento muito difícil de relação governo e sociedade civil. Né? Então, várias políticas que foram implementadas durante os anos 90 e no início dos anos 2000 tinham na sociedade civil a sua base de execução. Organizações não governamentais. E o que eu estou falando? Qualificação profissional é um dos exemplos, várias ações na área de saúde, muitas ações na área de educação. E a gente teve, primeiro, um processo de questionamento judicial em relação a isso. Terceirização irregular, falta de capacidade técnica de algumas instituições e tal. Depois, a gente teve um processo de transformar isso, em muitos casos, num processo que virou caso de polícia. Né? Então, a gente tem... E, em muitos casos, quando a gente vai ver os problemas que são relatados, tanto pelos órgãos de controle, quanto pela própria atividade da Polícia Federal, em muitos casos que a gente percebe são carências e impossibilidade de execução, ou seja, responsabilidades que foram assumidas por instituições que não tinham condições de fazê-lo. Né? Muito mais do que grandes esquemas de transferência de recurso público ou de desvio de recurso público. Não quer dizer que não aconteçam, mas o que eu quero dizer é que o processo de relação governo, Estado, sociedade, para a execução de políticas, no Brasil, ainda tem dificuldades muito grandes de ser relacionadas. O próprio modelo legal, institucional, não tá definido. Isso tem um projeto sendo elaborado pelo governo federal para tentar disciplinar isso, mas a cada momento que a gente vê uma necessidade, né, se tem uma parte da sociedade que quer maior controle e se tem outra parte da sociedade que quer maior liberdade de execução. Então, a gente vive, né, nesse fio da navalha, o que causa grandes dificuldades. Então, o que a gente tem utilizado, as instituições da sociedade civil hoje, tem trabalhado junto, na verdade, né, utilizado, no processo de formulação, de execução, de formulação e de avaliação das políticas que nós estamos fazendo. Né, o Plano Brasil Sem Miséria tem rodadas de diálogo permanente com a sociedade civil, a cada 6 meses, né, a ministra Tereza Campelo, o ministro, né, os diversos ministros que compõem o Plano Brasil Sem Miséria sentam-se à mesa com as instituições da sociedade civil, diversas, né, e passam a tarde inteira debatendo os políticos, os programas e as ações, qual é a visão dessas organizações, como que nós podemos aperfeiçoar a nossa ação e como podemos trabalhar de maneira parceira. Agora, confesso que eu vejo, num momento, a dificuldade muito grande nessa relação que existia de repasse de recursos federais para organizações não governamentais executarem as suas políticas. Né? Os programas que se basearam nesse modelo, convênio, que a gente chama aqui no Brasil, né, normalmente não aconteceram. Tiveram problemas mais à frente e não conseguiram alcançar a escala e a qualidade na velocidade que nós gostaríamos de fazer. Não quer dizer que nós não reconhecemos essa como uma forma de execução, mas do ponto de vista jurídico, institucional, hoje no Brasil a gente tem muita dificuldade para agir dessa forma.
Obrigada, Tiago. Ou que existem outras formas de relacionamento também, né? De se criar outras colaborações mútuas, né? Eu gostaria de fazer uma última pergunta aqui, que se refere a que as evidências científicas já demonstraram a importância do investimento, da estimulação adequada nos primeiros anos de vida. Os dados que você traz também, Tiago, e que Linda também traz, falam de que a grande maioria das crianças ela está na família, ela não está nas creches, ela é atendida eventualmente nos serviços de saúde. Se existe uma previsão da parte tanto lá do Programa Nacional da África do Sul quanto no Brasil Carinhoso, uma previsão de estruturar ações para ampliar as competências familiares de cuidado infantil e para as gestantes, para as famílias do Bolsa Família. E se sim, ou da Bolsa Família ou do Programa Nacional da África do Sul. Na África do Sul, há um grande foco em programas baseados nas famílias. Isso é uma coisa que, no setor das ONGs, já vem sido feita há muito tempo e tem o apoio do governo. Um grande desafio é o mecanismo de dotações, que ainda está muito atrasado. É mais fácil dar dotação para uma criança que está num centro ou em algum programa. Nós temos vários programas de alfabetização, programas de visitantes, programas de mães e crianças. E nós temos mostrado como isso muda as práticas de criação de filhos, como as pessoas se tornam mais responsáveis, aceitam melhor, são mais estimuladoras de atividades. E, claro, isso precisa ter escala. Existem aspectos práticos difíceis, é mais fácil, é mais custo-eficiente ter as pessoas em um grupo do que visitá-las em casa. Mas essas pessoas que vivem em áreas remotas ou que são muito pobres não vêm aos grupos. Então, nós precisamos chegar até eles de alguma maneira. Então, a gente vem discutindo isso, quer dizer, quanto podemos fazer, até que ponto podemos nos dar ao luxo de ter pessoas visitando as casas. São discussões muito interessantes que estão sendo vistas e eu gostaria de saber como vocês lidam com isso por aqui. Sem dúvida, uma das nossas grandes preocupações. O Brasil ainda tem, uma das áreas também, né, o apoio e o acompanhamento familiar ainda é uma das áreas dessas que eu falei de sombreamento. Né, a gente tem experiências interessantes de escala, né, tanto na saúde, com os agentes comunitários de saúde, quanto na assistência com o programa de apoio integral à família, né, toda o PAIF, né, mas que funciona de maneira totalmente desequilibrada Brasil afora. Né? Então, a gente tem estruturas de assistência muito bem organizadas nos municípios, que fazem visitação familiar, fazem reuniões comunitárias em termos de organização, que trabalham numa perspectiva mais proativa, e nós temos estruturas de assistência que são totalmente encapsuladas dentro do CRAS, esperam a chegada das famílias e a procura pelo serviço da assistência social. Né? Então, esse é um dos grandes desafios hoje. A assistência tem se estruturado e se rediscutido para trabalhar de uma maneira mais proativa, para sair de dentro do escaninho, né? Para trabalhar com um processo de visitação familiar mais intensa e também de organização comunitária. Agora, tem várias ações nossas que envolvem ação comunitária e que têm tido impactos muito positivos. Né? Então, para além das estruturas formais de educação e assistência que já prevêem isso, tem outras ações como, por exemplo, eu falei
da minha ida recente a Alagoas, a gente foi visitar o programa Água para Todos, né, que chega com água nas escolas, mas o objetivo principal é chegar com água nas comunidades e nos domicílios remotos, onde o sistema de água tradicional não chega, né? Então, em todos os municípios onde as cisternas estão sendo instaladas, isso exige um processo de aproximação e de organização comunitária, inclusive com definição de quais famílias vão ser atendidas primeiro, né, que envolve um processo de organização muito mais amplo do que o relacionado à água. Então, os relatos que a gente tem visto são muito interessantes nesse processo. Isso aconteceu também no período de expansão do Luz para Todos, e agora a gente repete isso com água. Também nas nossas ações de inclusão produtiva rural, onde a gente trabalha numa perspectiva também de trabalho comunitário mais amplo, organizando agricultores familiares, seja no formato de cooperativa, seja em associações produtivas, a gente também tem visto efeitos muito importantes desse processo de organização dentro das famílias, né? Ainda pouco acompanhado e estimulado da forma que gostaríamos. Mas eu acho que tem um aspecto interessante de, em lugares em que a gente não chega com as políticas tradicionais de saúde e de assistência técnica, de saúde e de assistência social, a gente tem outros mecanismos de chegada e de organização da sociedade civil, de organização das famílias e de troca de experiências, e aí eu reforço um aspecto que vem sendo muito discutido dentro das avaliações do Bolsa Família, né, o fato das mulheres, a partir do Bolsa Família, né, terem uma renda permanente, mensal, né, que pode ser aplicada, e normalmente pelas nossas avaliações, a partir das definições da mulher. Isso tem gerado um processo de empoderamento que é muito importante das mulheres, principalmente nas áreas rurais, né, e de rediscussão das suas funções, das suas atividades, da sua vida, né, da sua postura dentro da família. Então, isso tem gerado também efeitos muito interessantes, né, em termos de mudança na perspectiva de atuação e da posição da mulher dentro da família brasileira, né? Tem um livro recente da Valquíria Reis, que faz uma avaliação qualitativa desse processo, que traz depoimentos que são bastante impactantes, né, do que significa, pela primeira vez, né, uma mulher no semiárido nordestino. E ela fez a avaliação dela no semiárido nordestino, mas eu tenho certeza que não é uma característica só de lá, mas a mulher passar a ter uma renda permanente, onde ela tem o controle e a possibilidade de aplicação daquele recurso. E as avaliações mostram também que o recurso é muito bem aplicado, tá? Seja em termos de alimentação das famílias, seja em material escolar, seja em equipamentos para o domicílio ou roupa para as crianças. Então, isso também, depois de 10 anos do Bolsa Família, é um outro mito que a gente precisa destacar. As famílias, com liberdade de utilização do recurso, utilizam o recurso muito bem e provavelmente muito melhor do que se fossem direcionadas para aplicar o recurso dessa ou daquela maneira, como em alguns momentos se pensou. Bom, infelizmente a gente vai ter que parar, porque nós já estamos com meia hora de atraso, mas eu queria agradecer imensamente, Tiago. Você viu que o programa não só tem esses desafios aí da escala, mas desperta aí muita curiosidade, muitas paixões aqui, pelo número de perguntas. Muito obrigada. Linda também, por apresentar esse seu trabalho, também desafiador aí da escala na África do Sul. Muito obrigada. Nós agradecemos ao senhor Tiago Falcão, à senhora Linda e também à senhora Eli Harazawa.
Pedimos que retornem aos seus lugares. Agora, atenção, em virtude da nossa grade programática estar um pouco apertada, nós temos exatamente 1 hora de almoço e reiniciaremos as nossas atividades impreterivelmente às 14 horas. Por isso, nós contamos com a pontualidade de todos. Informações sobre restaurantes mais próximos e outros serviços podem ser encontradas no caderno ou pelo aplicativo. Tenham todos um bom apetite e até já.